Tem uma doença que pode estar destruindo seus vasos sem você sentir absolutamente nada. Sem dor, sem falta de ar, sem tontura. Mas por dentro essa doença pode estar machucando o seu coração, o seu cérebro, os seus rins, os seus olhos. Essa doença é a hipertensão arterial. Isso mesmo, a famosa pressão alta. E é por esse motivo que ela é conhecida como a assassina silenciosa. Porque você pode passar anos com a pressão alta, vivendo normalmente, trabalhando normalmente, achando que está tudo bem. Até que um dia vem um infarto, um AVC, uma perda de visão. Então hoje eu vou te explicar 3 coisas. Primeiro, por que a pressão alta é tão perigosa? Segundo, como descobrir se você tem? E terceiro, o que realmente funciona para tratar antes que ela cause algum estrago por aí. Seja bem-vindo ao canal Doutor Descomplica. Quero te apresentar o seu Antônio. Seu Antônio tem 58 anos, é aquele cara trabalhador, acorda cedo, passa o dia inteiro na correria, trabalhando pesado na mecânica, resolve problema de todo mundo, mas quando o assunto é cuidar da própria saúde, aí ele sempre dá um jeitinho de deixar para depois. Ele está acima do peso, não faz atividade física há anos, vive falando que caminhada é coisa de gente com tempo sobrando. Ele tem uma paixão muito séria, comida salgada, mas salgada mesmo. A carne do seu Antônio não tem sal, ela tem uma capa geológica de sal grosso em volta. É aquele churrasco que você morde e o rã já manda uma mensagem: "Meu amigo, você tem algo contra mim?" E além disso, no fim do dia, depois de trabalhar, se estressar, ele gosta de tomar ali seus 3, 4 copinhos de cachaça. Na cabeça dele é só para relaxar. "Ah, doutor Descomplica, é só uma para poder dormir melhor." E o ponto é o seguinte: mesmo com tudo isso, o seu Antônio se sente bem. Não sente dor, não sente falta de ar, não sente tontura, não sente absolutamente nada. Só que um dia, por insistência da filha, ele veio até o posto de saúde e eu mesmo aferi sua pressão no consultório. 170 por 100 foi o resultado, ou popularmente, 17 por 10. O seu Antônio arregala o olho, olha para o aparelho, olha para mim e fala: "O doutor Descomplica, como assim minha pressão está 17 por 10 e eu não sinto nada?" E é aqui que mora o perigo. Essa é uma das maiores armadilhas da hipertensão, porque pressão alta, na maioria das vezes, não é uma doença que aparece com muitos sintomas. Sabe aquela dorzinha na nuca ou aquela dor de cabeça que muita gente associa com pressão alta? Geralmente não tem relação. Na maioria das vezes a pressão alta fica ali, quietinha, sem fazer escândalo, mas por dentro ela pode estar causando um estrago enorme, porque a hipertensão nada mais é do que uma força maior que o sangue está fazendo contra as artérias do corpo. E aqui tem uma palavra importante: sistêmica. Hipertensão arterial sistêmica. Ou seja, ela não fica restrita a um cantinho, ela acontece no corpo inteiro. Então esse sangue está batendo com muita força nas artérias do coração, do cérebro, dos rins, dos olhos, e vaso nenhum aguenta tanta pressão por tanto tempo. Nos olhos, por exemplo, essa pressão alta pode machucar os vasinhos da retina, podendo causar cegueira. No coração e no cérebro, essa força maior vai machucando a parede interna dos vasos. É como se fossem pequenas rachaduras por dentro. E essas lesões facilitam a formação de placas de gordura. Se essa placa cresce nas artérias do coração, pode causar um infarto, que já vimos em outro vídeo aqui no canal. E se isso acontece nas artérias do cérebro, pode causar um AVC. Ou seja, a hipertensão é a base dessas doenças, é o pontapé inicial. E aí tem um outro problema. Lembra daquela frase famosa: "Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura"? Pois é, na pressão alta isso pode acontecer com alguns vasos também. Um exemplo grave é a aorta, maior vaso do corpo. Quando a pressão está muito alta, por muito tempo, ela pode contribuir para uma dissecção de aorta, que é basicamente um rasgo na parede desse vaso. Você percebeu? Quando o seu Antônio olha para aquela pressão de 17 por 10 e fala: "Mas eu não estou sentindo nada." Isso não é boa notícia. Na hipertensão, você não pode esperar sentir, porque quando isso acontece, é porque a complicação já chegou. Tá, doutor Descomplica, então se a pressão alta pode não dar sintoma, como é que eu descubro se eu tenho hipertensão? Medindo, e medindo do jeito certo. E aqui entra um ponto importante: não dá para diagnosticar hipertensão só porque um dia, numa medida isolada, sua pressão apareceu um pouco mais alta.
Às vezes a pessoa está nervosa, tomou café, subiu a escada correndo, mediu errado ou simplesmente ficou tensa só de ver o aparelho. Então, de modo geral, o diagnóstico clássico de hipertensão é feito quando a média da pressão, em pelo menos 2 consultas, fica maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio. O famoso 14 por 9. Claro que existem outras formas de medir, como MAPA, MRPA, mas o 14 por 9 é o número clássico da pressão alta no consultório. Mas aqui tem um detalhe importante. Você provavelmente já sabia do 14 por 9 ser pressão alta. Mas cresceu ouvindo que 12 por 8 é pressão normal, né? Pois é. Hoje, pela classificação mais atual, quando a pressão fica a partir de 120 por 80, de forma sustentada, isso já entra como pré-hipertensão. Pré-hipertensão. Calma, não é para sair correndo pela casa gritando: meu Deus, eu vou ter que tomar remédio. Não é isso. Pré-hipertensão não significa automaticamente remédio, mas significa um sinal de alerta. A partir desse ponto, você já precisa começar a levar a sério as MNM, medidas não medicamentosas. Agora, chegamos no ponto que muitos de vocês estão curiosos: como tratar a hipertensão? Começamos justamente com elas, as MNM, medidas não medicamentosas. E lembra do seu Antônio? Ele é um exemplo clássico que precisa das MNM, já que está acima do peso, não faz exercício, come sal pra caramba e ainda bebe muito. Então, o tratamento dele começa mexendo justamente nesses pontos. Primeiro, perda de peso. E calma, eu sei que tem uma febre das canetas emagrecedoras, mas o foco principal aqui é mudar o padrão alimentar inicialmente, como a dieta DASH. Segundo, a atividade física, caminhada, bicicleta, ou seja, um exercício aeróbico por pelo menos 150 minutos na semana. Junto com o exercício resistido, ali uma musculação, é o melhor. O corpo foi feito para se mexer. Terceiro, sal. E aqui um cuidado. O problema não é só o sal que você coloca por cima da comida. Muitas vezes o vilão está escondido nos embutidos, nos salgadinhos, nos temperos prontos, no macarrão instantâneo. E a recomendação é limitar o consumo para cerca de 2 gramas de sódio por dia, o que dá mais ou menos 5 gramas de sal de cozinha. Dá uma folguinha pro rim, vai. Quarto ponto é o álcool. Ah, doutor, descomplica, então eu não posso mais beber? Calma, pode beber sim, mas de modo controlado, o que para homens é igual a 14 unidades na semana e para mulheres 7 unidades. E quinto, o cigarro. Aqui não tem muita negociação, é parar. Antes de pensar só no remédio, tem que olhar para o terreno onde essa pressão alta nasceu. Temos que tratar esses fatores de risco que podem estar presentes. Agora, claro, tem hora que só mudança de estilo de vida não é suficiente. Se a pressão já está na faixa de hipertensão, acima de 140 por 90, remédio já tem que fazer parte do tratamento. E os principais nomes são aqueles que você certamente já ouviu. Os que terminam em prio, como captopril, enalapril. Tem os que terminam em zartana, losartana, valsartana. Os diuréticos, como hidroclorotiazida, clortalidona. E também tem aqueles que terminam em dipina, amlodipina, nifedipina. E aqui é importante entender uma coisa. Não é para pegar o remédio do vizinho, da tia, do cunhado e falar: olha, se funcionou para ele, vai funcionar para mim. Não, isso deve ser individualizado com o seu médico para saber qual a melhor combinação de remédios no seu caso. E a grande meta do tratamento é deixar a pressão abaixo de 130 por 80, para que assim você consiga proteger bem o coração, o cérebro, os rins, os olhos e os vasos. Então olha só o caso do seu Antônio. Ele não chegou no posto passando mal. Não chegou com dor no peito, falta de ar, não chegou tonto, desmaiando, nada disso. Ele foi quase que arrastado pela filha e descobriu uma pressão de 17 por 10. E talvez essa seja a maior lição da hipertensão. Muitas vezes ela não avisa que está ali, mas vai ficando quietinha, machucando os órgãos por dentro. E a pergunta que fica é: se a pressão alta é uma assassina silenciosa, você vai esperar ela fazer algum estrago? E esse foi mais um vídeo do Dr. Descomplica, onde a medicina é explicada como deveria ser, com simplicidade e de um jeito divertido. Se você curtiu esse conteúdo, a melhor forma de retribuir é deixar o like, compartilhar com alguém e, claro, se inscrever no canal. E eu te vejo no próximo vídeo.